Baixar o Extraterrestre canalizado por Daryl Anka nos ensina como vibrar em um nível mais elevado. Lembrando que ele não passa uma técnica, e sim algo muito mais do que isso. Ele nos passa conhecimentos. E quando você entender, vai perceber que essa chave não vai somente elevar o nível da sua frequência, mas também mudar sua realidade. Então, pegue sua xícara de café e fique comigo até o final. Se esse conteúdo fizer sentido para você, porque eu sei que vai, inscreva-se no canal, curta para que o YouTube continue te entregando mais vídeos como esse. Desde já. Gratidão. 1. Frequência e conexão com níveis mais altos. Quando Bashar fala em frequência, ele não está descrevendo apenas um estado de espírito. Ele está se referindo a uma condição objetiva de alinhamento entre a nossa mente, o corpo e aquilo que ele chama de mente superior. A ideia central é que aumentar a frequência significa abrir espaço para acessar informações que em estados comuns de consciência permanecem invisíveis. Não é por acaso que tradições como a yoga, com séculos de prática, sempre valorizaram a busca por um estado vibracional elevado. Mestres que meditam por décadas são capazes de sustentar um nível de percepção muito além do que a gente normalmente experimenta. Ele diz que quando você se mantém em uma vibração mais densa, marcada por medo, ansiedade ou repetição de padrões, sua percepção se limita. A realidade aparece como se fosse feita apenas daquilo que combina com esse nível. Já quando você sustenta uma vibração mais clara, pautada por coerência interna, amor ou entusiasmo, passa a perceber informações, intuições e sincronicidades que estavam fora do seu alcance anterior. A frequência atua como um filtro. Ela não cria nem destrói possibilidades, apenas define quais delas se tornam visíveis para você. A neurociência diz que o cérebro humano funciona em ritmos elétricos específicos, e cada ritmo está associado a um modo de percepção. Quando entramos em ondas alfa, acessamos relaxamento criativo. Em teta, surgem imagens simbólicas, lembranças profundas e maior contato com o inconsciente. Já em gama, registram-se momentos de insight intenso, de integração de informações que antes pareciam separadas. Estudos com monges budistas, por exemplo, mostraram que práticas de meditação elevadas estabilizam ondas gama em níveis que raramente aparecem em pessoas comuns. Isso sugere que aumentar a frequência é literalmente expandir a forma como o cérebro organiza a realidade. Agora, eu te pergunto, quantas vezes você já esteve preocupado a ponto de não enxergar soluções óbvias? Em seguida, ao se acalmar, fazer outra atividade e mudar de estado interno, as respostas apareceram quase de imediato. Isso acontece porque a frequência vibracional reorganiza o modo como os seus sentidos interpretam o mundo. O problema não estava na realidade, mas no filtro com que você a percebia. Bashar nos lembra que a realidade é múltipla e que acessamos versões diferentes dela conforme o tom vibracional que escolhemos sustentar. Nós tendemos a acreditar que apenas depois de muito esforço é que conseguiremos alcançar estados mais altos de consciência. Ele, porém, afirma que o núcleo vibracional de todos nós já está pronto. O que impede sua expressão são os filtros de crenças negativas, traumas não processados e medos que distorcem o sinal. Em outras palavras, não precisamos adquirir algo novo, e sim remover o excesso que acumulamos. É como limpar um vidro embaçado para deixar a luz passar. Mas então, o que significa de fato aumentar sua frequência? Não é apenas se sentir melhor. É alinhar pensamento, emoção e ação de forma que a sua vibração fique coerente. Os três têm que conversarem entre si, falarem a mesma língua. Quando você vive em incoerência, deseja uma coisa, pensa outra e age de maneira contrária, sua frequência se fragmenta. Estamos falando de campos energéticos, de ondas cerebrais e de coerência fisiológica. Do lado da experiência, falamos da sensação clara de que algo se encaixou. É quando você sente que está no lugar certo, na hora certa,
vivendo de forma mais alinhada consigo. Esse encaixe é a expressão da sua frequência essencial. 2. A paixão como linguagem da mente superior. Seguir a sua paixão é, segundo Bashar, o mecanismo mais direto para elevar a própria vibração. Ele afirma que a emoção não é um simples capricho psicológico, mas o código pelo qual a mente superior transmite informações à mente física. Quando você sente um chamado forte, uma excitação que parece maior do que você, está recebendo um sinal de alinhamento com o seu núcleo vibracional. O ponto é que essa comunicação não se completa apenas no nível do sentir. Bashar deixa claro que ação é a linguagem da realidade física. Isso significa que o entusiasmo por si só não altera a experiência. Você pode se encantar com uma ideia, imaginar possibilidades ou até falar a respeito. Mas se não agir em direção ao que gera essa vibração, nada muda no campo objetivo. A paixão, nesse sentido, é como uma senha recebida da mente superior, e a ação é a resposta que valida o diálogo. A diferença entre a mente física e a mente superior é central nessa explicação. A maior parte do nosso ser não é física, e essa dimensão mais ampla se comunica por meio de sensações intensas como paixão, criatividade e amor expansivo. Já a mente física é limitada ao espaço-tempo e só reconhece a linguagem das ações. Isso cria um circuito de comunicação. A mente superior envia um impulso vibracional. Você sente isso como excitação, e ao agir, está confirmando que escutou. Ao repetir esse ciclo, o diálogo se intensifica, abrindo novas oportunidades que também carregam vibração elevada. A neurociência também diz o mesmo. Olha só, a emoção intensa ativa áreas profundas do sistema límbico, disparando dopamina e aumentando a plasticidade sináptica. Ou seja, quando você se move na direção do que lhe causa entusiasmo, seu cérebro literalmente reforça as conexões neurais relacionadas àquela experiência. Esse reforço facilita que novas informações cheguem e sejam integradas. É uma ponte biológica para a comunicação com dimensões mais sutis do ser. É só olhar para a nossa vida. Quantas vezes você já se sentiu vivo de verdade quando estava envolvido em algo que ama? Nesse momento, você perde totalmente a noção do tempo. A energia flui com naturalidade. E até o corpo parece mais leve. Sensação agradável. É um sinal concreto de que você está em ressonância com o fluxo da mente superior. O entusiasmo é como se fosse um GPS vibracional. Ele indica o próximo passo, mas só se revela plenamente quando você anda em direção ao que sente. Bashar é bem direto. A ação na direção da sua paixão é a maneira pela qual você se alinha com o seu verdadeiro eu. A mente superior reconhece sua resposta e continua enviando mais novas possibilidades. É um processo de confiança mútua. Se você não age, essa comunicação é interrompida, porque não faz sentido enviar novos sinais se os anteriores não foram atendidos. Mas quando você se dispõe a responder, o campo se expande e a troca se intensifica. Esse mecanismo também explica por que a inércia gera estagnação. Quando a gente ignora o entusiasmo e insiste em agir apenas pelo hábito ou pelo medo, a comunicação enfraquece. A mente superior continua existindo, mas o canal fica bloqueado. É como deixar um telefone tocando sem atender. Já quando você pega a chamada, a conversa se desenvolve e a confiança aumenta. Você pode se perguntar se isso significa abandonar tudo e seguir apenas impulsos momentâneos. A resposta é não. Bashar explica muito bem isso, de agir dentro do que for possível. Ou seja, você não precisa romper com a vida de uma vez, mas sim escolher, no momento presente, a opção que contém mais vibração, mais paixão, mesmo que pareça algo pequeno. O efeito acumulativo desses passos mantém a comunicação ativa e fortalece a ressonância com o seu núcleo. O mais interessante é perceber esse princípio em diferentes áreas. A psicologia humanista fala da importância da autorrealização. A neurociência mapeia os estados de fluxo que emergem quando você atua em algo que ama. A física quântica sugere que o observador sintoniza realidades compatíveis com sua vibração.
Bashar amarra tudo isso com simplicidade, lembrando que a paixão é o idioma universal entre a parte física e a parte não física do ser. Ele disse universal. Em resumo, quando nós escolhemos agir em ressonância com aquilo que mais desperta entusiasmo, estamos construindo uma ponte direta com níveis mais altos da mente. Seguir sua paixão, seguir seu entusiasmo, é sim a maior chave para elevar sua vibração. O mecanismo da ressonância vibracional. Para Bashar, ressonância é a engrenagem que mantém a sua realidade em funcionamento. Ao seguir nossa paixão, não só a frequência se eleva, mas o mundo à nossa volta começa a se alinhar a essa nova vibração. A gente costuma pensar que atrai pessoas e situações, mas ele explica e deixa bem claro que, na verdade, não há atração, e sim ressonância. Não há nada para ser atraído. Isso significa que aquilo que aparece na sua vida só está ali porque vibra na mesma faixa que você. Se não houver compatibilidade vibracional, simplesmente não entra no seu campo perceptivo. É como a acústica de uma sala. Se você bate uma nota no piano, apenas as cordas afinadas naquela mesma nota começam a vibrar em resposta. Elas não escolhem vibrar, apenas respondem à frequência. Com a consciência, funciona da mesma maneira. A sua emissão vibracional é o tom que você lança no campo, e o que volta é a reverberação compatível com ele. Isso também explica por que experiências semelhantes se repetem. Se a assinatura vibracional não muda, os cenários permanecem equivalentes. Você pode trocar de cidade, de relacionamento ou de emprego, mas enquanto a frequência emitida for a mesma, o padrão que retorna continuará reconhecível. Bashar diz de forma clara que a realidade externa é apenas o reflexo da frequência interna que você sustenta. Quando você vibra em sintonia com sua essência, cria um campo energético que atrai experiências compatíveis. Todos nós já tivemos momentos em que a sequência de acontecimentos parecia orquestrada. Você pensa em algo e logo encontra alguém que traz exatamente aquela informação. Ou então, começa a agir em uma direção e portas inesperadas se abrem. Esses episódios não são coincidências. Nunca foram. São manifestações da ressonância vibracional. A mente superior envia o impulso em forma de entusiasmo. Você age, e a realidade responde com sinais que indicam o próximo passo. É como seguir um trilho de pistas energéticas que só aparecem quando você se move. É importante entender que ignorar ou resistir a esses sinais interrompe o fluxo. Bashar explica que a mente superior não envia novas instruções se você ainda não utilizou as que já recebeu. Isso é semelhante a qualquer processo de aprendizado. Se um estudante não pratica a lição básica, não tem o porquê entregar a ele uma nova equação. O mesmo vale aqui. Quando você aplica a orientação que veio através da sua paixão, a comunicação se fortalece e o diálogo energético continua. Existe um padrão invisível que conecta tudo. Nós não estamos apenas respondendo a esse padrão, mas co-criando-o ao mesmo tempo. Cada pensamento, cada estado emocional e cada escolha alimentam a emissão vibracional que molda os cenários que nos cercam. Bashar costuma dizer que ressonância é o idioma da realidade. Ou seja, tudo o que você enxerga, todas as oportunidades, obstáculos e encontros, são traduções diretas desse idioma vibracional. Assim, quando há uma mudança interna, o universo responde com outra sintonia. Por isso que quando algo muito bom acontece, outra coisa boa em seguida também surge. É seu estado vibracional. E essa resposta é imediata, porque a ressonância não negocia nem adia. Ela apenas reflete. Quando você segue essa excitação, o que acontece é um deslocamento real da sua emissão vibracional. Não é um simples pensamento positivo, é a mudança da nota que você está emitindo na música da existência. E quando essa nota muda, a ressonância responde com outra realidade perceptiva. Quando Bashar fala que tudo é ressonância, ele aponta para a base que sustenta o movimento de elevar a frequência. E é exatamente aí que entra a chave de seguir o que desperta sua maior paixão. Porque a paixão
É a nota que ajusta sua vibração ao núcleo mais autêntico de quem você é. Seguir esse fio não é apenas realizar um desejo, mas mudar a emissão que você projeta no campo. E quando a emissão muda, o que ressoa com você também muda. O entusiasmo gera um estado de foco ampliado, e esse foco muda a forma como você percebe o mundo. É como se seu cérebro passasse a selecionar informações que antes estavam invisíveis. A atenção funciona como um filtro. Quando você está em baixa vibração, enxerga apenas situações dessa vibração, limitações e obstáculos. Quando está em ressonância, passa a perceber oportunidades incríveis que antes não reconheceria. Como Bashar costuma dizer, o universo responde criando oportunidades sincrônicas. Não é algo que se força, mas algo que se permite quando você se move na direção certa. É por isso que ele insiste que a ação na direção da sua paixão é a maneira pela qual você se alinha com o seu verdadeiro eu. 4. O núcleo compartilhado e os filtros da mente. Bashar deixa claro que não existem pessoas naturalmente mais elevadas do que outras. Ele insiste que todos nós partimos do mesmo ponto, porque cada ser carrega em si o mesmo núcleo vibracional. O que faz parecer haver diferenças não é a essência em si, mas sim a quantidade de filtros que cada um carrega. Esses filtros se formam a partir de crenças limitantes, quase sempre apoiadas no medo. O medo age como uma camada de poeira que cobre a luz, abafando o brilho da frequência natural, que já é alta. Por isso, o trabalho de elevar a frequência não consiste em criar uma nova energia, mas em liberar a energia que já está ali. Ele é bem direto. Você não precisa se esforçar para ser quem você é. Precisa apenas parar de acreditar no que não é você. Essa frase é tão perfeita que eu tenho na tela do meu notebook para não esquecer, porque é um lembrete poderoso de que a nossa tarefa não é conquistar uma versão distante de nós mesmos, mas reconhecer o quanto já existe em estado puro no interior. É um processo mais de remoção do que de construção. Quando você acredita que não é capaz de algo, essa crença se projeta no modo como interpreta as experiências. Ela reorganiza a atenção e define o que você enxerga e o que ignora. A neurociência explica que esses padrões se consolidam em circuitos neuronais repetidos que criam atalhos automáticos de percepção. Assim, um mesmo evento pode ser interpretado de forma totalmente diferente por duas pessoas, dependendo dos filtros que carregam. Se duas pessoas recebem a mesma oportunidade profissional, uma delas pode acreditar que é capaz, que tem valor, que pode crescer. Essa pessoa age com confiança e a oportunidade se expande. A outra pode carregar o filtro do medo e da insuficiência. Ela paralisa, hesita, talvez nem enxergue a oportunidade como real. O núcleo vibracional das duas é igualmente luminoso, mas os filtros criam realidades muito diferentes. Bashar apresenta esse raciocínio como uma engenharia da consciência. O desafio não é alcançar uma vibração distante, mas retirar os bloqueios que distorcem a sua frequência natural. O que ele chama de sistemas de crenças negativas funciona como lentes deformadas. Ao removê-las, a visão clareia e a energia se expressa de forma mais livre. A vibração natural pode ser comparada a um som puro, mas quando passa por filtros densos, ela se distorce e chega enfraquecida. Quanto mais crenças limitantes são dissolvidas, mais próximo você fica do tom original do seu ser. O processo de desobstrução é contínuo, e cada camada que se dissolve permite que a frequência natural se torne mais audível, mais forte, mais coerente. Quando esses filtros começam a se desfazer, há uma sensação de leveza, de clareza, de energia fluindo sem esforço. Situações que antes pareciam insuportáveis passam a ser vistas com novos olhos. Esse é o sinal de que o núcleo vibracional está se expressando sem tanta interferência. A vida deixa de ser uma luta contra bloqueios invisíveis e passa a ser um fluxo onde você se reconhece mais inteiro. O que Bashar chama de núcleo compartilhado nos lembra que não existe hierarquia essencial entre nós. O que muda
é o quanto cada pessoa já conseguiu liberar do próprio brilho. O que ele quer dizer é que a nossa frequência natural já é alta. O trabalho não está em subir até ela, mas em deixar de acreditar nas distorções que abafam a sua presença. 5. Estar presente no agora. Baixar é direto quando afirma que a única possibilidade real de transformação acontece no agora. Ele não trata isso como uma ideia filosófica solta, mas como a mecânica de como a consciência opera. O presente é o único ponto em que você pode agir, sentir, escolher e alterar a vibração. Se você projeta sua mudança apenas no futuro, essa mudança nunca se concretiza, porque o futuro não é um lugar em que você possa estar. Ele insiste que a única ferramenta que você tem é o agora. Toda transformação ocorre no presente, nunca fora dele. O cérebro humano não acessa o futuro diretamente. Ele só simula probabilidades com base em memórias e previsões. O que acontece é que a mente cria imagens mentais e as trata como se fossem reais, mas a única experiência concreta é a que se passa neste momento. Quando a gente se mantém preso ao passado ou se projeta demais no futuro, o corpo entra em estados de ansiedade ou nostalgia, que não correspondem ao presente. Isso reduz a clareza e afasta da vibração mais alta. Bashar aprofunda esse raciocínio ao dizer que não existe futuro. Existe todos os tipos de presentes. Existe todos os tipos de agora. Essa fala pode parecer paradoxal, mas traduz a ideia de que aquilo que chamamos de futuro são apenas versões possíveis do agora que ainda não experimentamos. O campo das possibilidades está aberto, mas a porta de entrada para qualquer uma delas é sempre o instante presente. Se uma pessoa espera um momento perfeito para começar um projeto pessoal, ela diz para si mesma que quando tiver mais tempo, quando sentir mais confiança, ou quando as circunstâncias estiverem alinhadas, aí sim vai agir. Só que a espera se prolonga indefinidamente. A realidade não responde à ideia de futuro, responde à ação tomada no presente. O movimento que você faz agora é que abre a sincronicidade necessária para os próximos passos. Para Bashar não basta estar consciente do presente, é preciso agir a partir dele. Se a gente sente entusiasmo, clareza ou intuição agora, é nesse agora que a decisão precisa acontecer. Adiar ou racionalizar demais quebra a ligação com a mente superior. É nesse ponto que o agora deixa de ser um conceito e se torna a engrenagem real da sua mudança vibracional. O agora é a medida que colapsa a possibilidade em experiência vivida. Quando você caminha distraído, preso em pensamentos sobre ontem ou amanhã, o corpo até se move, mas a mente não participa da experiência. Quando você caminha prestando atenção na respiração, nos sons, no movimento ao redor, nos pássaros, observando a natureza, nas sensações físicas, algo muda. A caminhada se torna uma fonte de energia porque o presente foi finalmente acessado. Esse é um exemplo claro de como a frequência pode ser elevada não em eventos grandiosos, mas na qualidade da presença em coisas simples. Bashar convida cada um de nós a enxergar o agora como o único espaço real de poder. A cada instante, você pode alinhar suas escolhas com aquilo que mais vibra dentro de si. A cada instante, pode interromper a repetição de padrões antigos e dar espaço para novas versões de realidade surgirem. Não se trata de esperar um futuro melhor, mas de perceber que cada futuro já está disponível e que só pode ser acessado através do agora em que você age, sente e decide. Siga seu entusiasmo, sua paixão. Haja em direção a ele, assim estará alinhado com seu verdadeiro eu, que é sua frequência natural.